Tudo bom, gente? Eu sou o Álvaro, hoje é dia 13 de fevereiro de 2021 e eu vou trazer para vocês uma atualização dos dados da Covid-19 no Brasil. Hoje a gente tem notícias boas e notícias ruins também, mas vamos lá. Para começar, esses daqui são os dados tirados do Ministério da Saúde e a gente chegou oficialmente ontem a 9.765.455 casos, então a gente continua avançando acima de 300 mil casos por semana. Do dia 5 ao dia 12, a gente confirmou 318.290 novos casos. E se a gente olhar aqui para o avanço semanal, diário, né, a gente vê que os patamares dessa semana foram bem parecidos com os patamares da semana passada e um pouquinho abaixo dos patamares das semanas anteriores. E as médias móveis aqui, as médias semanais, nos mostram exatamente isso. Semana passada a gente tinha tido 46.950 novos casos por dia de média. Essa semana ficou um pouco abaixo, 45.470, mas é na mesma grandeza da semana anterior. E o bom é que é realmente um pouco abaixo das 3 semanas anteriores. Pode estar significando que agora a gente vai começar a diminuir lentamente, um pouquinho por semana, o número de novas confirmações. Talvez essa semana tenha sido a semana com o maior número de confirmações e a gente consiga manter essa semana aqui como o auge da segunda onda, né, por assim dizer, ou o auge desse novo período de crescimento que a gente viveu no final do ano e agora no início de 2021. Então vamos ver se agora a gente está realmente decrescendo e vai continuar decrescendo. Por mais que comece um decrescimento lento, depois ele dá uma acelerada. Vamos lá, vamos torcer que sim. Então, essa semana, a taxa de contaminação ficou de novo no alfa igual a 3,3. É um alfa muito alto se a gente comparar com 2020, que mesmo no auge da doença, a taxa de contaminação não passava de 2,5. Então, o alfa está em 3,3. E se continuar assim, na semana que vem, de novo a gente vai ter uma pequena redução, não muito drástica, mas uma pequena redução, e a nossa média diária seria aqui 44.518 casos por dia confirmados na semana que vem. E aí a gente infelizmente passa a marca de 10 milhões de casos. Oficialmente não, a previsão aqui, a gente estaria com 10 milhões e 77 mil casos para a semana que vem, teria um total de 311 mil novas confirmações. Então aqui a gente tem as projeções dia a dia. Existe uma possibilidade, sinceramente eu acho meio remota essa possibilidade, mas existe a possibilidade, né? Se o intervalo de confiança não ficar no 1%, não tem acontecido muito, mas existe a possibilidade de não chegar a 10 milhões. Mas só que eu sinceramente acho difícil, eu acho que é muito provável que a gente passe de 10 milhões agora na semana que vem. Mais um daqueles marcos, né, pra gente. Aqui eu tô prevendo pro dia 18, mas talvez aconteça dia 17, talvez aconteça dia 19. Vamos ver. Tomara que não aconteça, né? Tomara que nem eu gosto de errar. Quando eu erro, eu gosto de errar pra mais, porque daí o Brasil ficou melhor do que eu esperava. Mas enfim, a análise de erro da semana passada ficou em 0,1, errei para mais. Eu tinha projetado 9.777, chegaram 9.765. Então é bom quando eu erro para mais, 0,1%. E a vacinação, vamos falar agora de notícias boas, vamos falar de uma coisa agradável, né? A gente gosta de ouvir falar da vacinação porque nos dá um pouquinho mais de esperança. A vacinação no Brasil, hoje a gente está com 5 milhões de doses aplicadas em todos os estados do Brasil. Aqui, São Paulo é o estado que mais aplicou doses, já aplicou 1.414.000 doses, aplicou uma quantidade muito absurda de doses se comparado com o segundo colocado, que é Minas Gerais, que aplicou 367 mil doses, mas o estado que mais aplicou doses relativamente à sua população foi o Amazonas. Então é bom aí, o Amazonas estava sofrendo muito, ainda está sofrendo, né? Então tem uma grande quantidade de população do estado vacinada, é muito boa. O estado do Amazonas chegou aqui a 4,5% da sua população vacinada. Vários estados aqui
estão na faixa de 2%, e os estados que menos vacinaram estão lá na faixa de 1,5%. Então, dá uma olhada no painel, o link está na descrição do vídeo, e esse painel aqui eu estou confiando, eu achei ele bem interessante aqui para essa questão, pelo menos para essa questão das vacinas, embora ele esteja trazendo muitas informações, eu estou usando ele para vacinação. Então aqui tem o gráfico diário da vacinação no Brasil. A gente vê aqui que a gente começou lá no dia 18 de janeiro, né? 17 de janeiro foram as primeiras vacinas simbólicas, né, em São Paulo. Daí dia 18 tiveram vacinas simbólicas por todo o Brasil. Aí dia 19 e 20 realmente onde começou a vacinação mais em massa. E olha só, a gente está crescendo, a gente em uma, duas, em 3 semanas, né? Isso daqui é 3 semanas, pessoal. Vamos dizer assim, 4 semanas, a gente vacinou 5 milhões de pessoas. Então a gente mostra que a gente tem uma grande capacidade de vacinação no país, desde que tenham as doses da vacina. E a gente está vendo que as doses estão vindo, o Butantan está conseguindo produzir, ele espera entregar agora no dia 25 de fevereiro, a última coisa que eu li sobre isso era isso, que no dia 25 de fevereiro eles esperavam entregar mais 8 milhões de doses. Então a gente vai ter vacina sim. E eu queria colocar esse gráfico um pouco em perspectiva, gente. Então, para começar, aqui desde o início de março de 2020, tem todo o gráfico do número de casos de Covid-19 aqui no Brasil. Cada pontinho, de um pontinho para o outro, é um intervalo de 4 dias, para caber aqui direitinho nesse gráfico. Então, cada marcação horizontal é 28 dias. E a gente está vendo aqui, chegou ontem, no dia 12, a 9.765.000 casos, né? Então a gente vê que teve um período inicial muito forte de aceleração, depois teve o período aqui de julho, agosto, setembro, outubro, novembro de desaceleração, e depois de novembro a gente acelerou, e agora a gente está, digamos assim, numa velocidade constante, aí perto dos 300 mil casos por semana, um pouquinho mais do que isso. Então, esse daqui é o gráfico dos casos de Covid-19 no Brasil há muito tempo, desde lá do início de março, e agora eu queria colocar em comparação com o gráfico esse daqui que eu recém apresentei, só que os dois numa mesma escala para a gente ver. Olha que coisa bonita de se ver, como a gente está acelerando, a gente está assim, ó, numa velocidade muito alta de vacinação. A vacinação começou há pouco tempo e a gente já tem mais de 5 milhões de vacinados. Isso daqui, esses dois gráficos, olhar eles juntos dá um pouquinho de esperança, e a gente vê que se a gente conseguir continuar nesse ritmo, olha só o que vai acontecer. Se a vacinação só continuar nesse ritmo, ela nem precisa acelerar. Eu até acho que ela vai começar a acelerar em breve. E se o número de casos não acelerar, ou seja, manter a mesma velocidade aí de 300 mil por semana, eu até acho que vai conseguir baixar esse 300 mil. Em breve, a gente vai ter mais pessoas vacinadas do que pessoas infectadas. Nessas duas retas aqui, a previsão é lá pelo dia 15 de março, então mais um mês aí a gente vai estar dizendo a gente tem mais vacinados do que pessoas infectadas, e em 3 semanas eu diria a gente deve estar passando aqui de 10 milhões de vacinados. Hoje a gente está falando 10 milhões de contaminados, mas daqui a 3 semanas a gente vai estar falando de 10 milhões de vacinados. Então aí uma questão muito interessante da gente observar. Agora, então, o que mais que a gente pode dizer? Pode mostrar os dois gráficos na escala que a gente está acostumado, de 9 semanas. Então aqui tem a vacinação semanal no Brasil, a gente está vendo aí 1,5 milhão de vacinas por semana, um pouquinho mais nessa última semana, e enquanto a gente tem 300 mil casos por semana novos. Então dá para ver que a gente vai realmente passar, e não muito longe, a vacinação vai passar o número de casos. Então é bem legal isso. O que mais que a gente pode observar? Aqueles dados, né? A gente chegou ontem a 8.678.327 pacientes recuperados, e a gente baixou um pouquinho o número de casos ativos para 849 mil. Então a gente está aí há 3 semanas nessa tendência de diminuição dos casos ativos, bem lenta, mas diminuindo. E é interessante observar
que em nenhum dia a gente passou de 1 milhão de casos ativos. A gente não atingiu a marca de 1 milhão de casos ativos até agora e espero que, como agora o período é de decrescimento, a gente não atinja essa marca aqui. Os óbitos, eu falei lá no início do vídeo que tinha notícias boas e notícias ruins. Os óbitos é que é a nossa notícia ruim. A gente está aumentando o número de óbitos. Semana passada tinha dado uma leve diminuída em relação à semana anterior, mas essa semana a gente registrou 7.455 novos óbitos, passando a marca das 2 semanas anteriores. A gente vê aqui o total de óbitos semanal, a gente vê que estava acelerando, aí deu uma tentativa de desaceleração, mas não desacelerou. A gente continua no mesmo patamar, e um patamar muito próximo do auge de óbitos que ocorreu aqui entre o dia 18 de julho e 25 de julho. Foram 7.677 óbitos registrados nessa semana, então a gente está perto desse auge. Eu fico chateado, né? Porque acima de 7.000 óbitos por semana não é uma marca que a gente queira, né? A gente está aí há 21 dias registrando em média mais do que 1.000 óbitos por dia. E na semana anterior, muito próximo disso, né? 6.997. Então, tudo que eu mais queria ver era esses óbitos aqui diminuindo, voltando para 4.000 por semana, voltando para 2.000 por semana em um dia, chegando muito próximo de zero. É isso que a gente quer. A gente quer ver os óbitos próximos de zero. A vacina vai ter esse impacto. Então, quem eu disse, 5 milhões de vacinados na primeira dose. A segunda dose a gente está ali ainda em 178 mil. Agora, como é que funciona? 28 dias depois da primeira dose, para quem está tomando a vacina do Butantan, que é a vacina por enquanto de maior quantidade que o Brasil tem, 28 dias toma a segunda dose, e aí dá mais um tempinho, não tenho certeza quanto, se é 2 semanas, 3 semanas, 4 semanas, e aí sim vem a imunização máxima. Então a gente tem um período, desde o início da vacinação, vai dar 1 mês e meio, 2 meses para a gente começar a ver uma imunização mais forte nessas pessoas vacinadas. Por enquanto a vacinação tem 3 semanas no Brasil, então essas pessoas, eu diria assim, elas não estão ainda 100% imunizadas. E por isso que a gente ainda está vendo os óbitos crescerem. Daqui, quando der 1 mês e meio, 2 meses do início da vacinação, aí eu tenho a impressão que a gente vai começar a ver efeitos da vacinação nos óbitos. Não, a gente tem esse delay, né, esse atraso entre o início da vacinação e a imunização, e entre ver esses dados realmente influenciando no número de óbitos, porque a gente sabe que a vacina ela é super eficiente para os casos mais graves. E, em particular, as pesquisas mostraram que ninguém do grupo lá de controle, aliás, do grupo que tomou a vacina, chegou a desenvolver casos graves da doença. Claro que, infelizmente, eu não espero que seja 100% de eficácia a vacina, mesmo para casos graves, mas só que, olha, se chegar a 95, 96, 97% é uma vitória muito grande. É isso que a gente quer. A gente quer diminuir o número de casos graves, a gente quer diminuir o número de óbitos. Isso é o fundamental. Bem, pessoal, até lá a gente tem que se cuidar, tem que manter os cuidados mais um pouquinho. Mesmo quem já se vacinou, mantém os cuidados até para dar o exemplo. Porque daqui a pouco a gente se vacinou um pouco antes das outras pessoas e aí a gente descuida. Então quando a pessoa se vacina, ela diz, o fulano já está se descuidando, então eu também posso. Não é assim, a gente tem que ter essa noção de que demora um tempo até a gente adquirir a imunidade da vacina, não é instantâneo. E a gente está vivendo uma pandemia, tem muita gente se contaminando. Então, manter a segurança mais uns meses aí, pessoal. 2021 vai ser o ano que a gente vai acabar o ano quase na normalidade, se não já na normalidade. Vamos lá, pessoal, torcer por isso e vamos se cuidar para o número de óbitos diminuir. Quanto menos óbitos, melhor vai ser, menor vai ser o impacto da doença no Brasil. 2021 é o ano que a gente vence isso daí, tá, gente? Então, era mais ou menos isso. Qualquer coisa, deixa aqui nos comentários. Muito obrigado e até a próxima.